Olá, pessoal da paz. Estamos com mais um encontro de Medita Unipaz, continuando com o livro Um Caminho com o Coração, como referência para nossas análises, estudos nessa fase. Como já foi dito anteriormente, para que nós não sejamos dominados pela guerra interna, é preciso resgatar a vivência no aqui e agora. Mas como que nós podemos conseguir um estado de consciência mais tranquilo quando o mundo externo está repleto de exigências, exaurindo as nossas energias? Como que nós podemos conseguir isso, dado que muitas vezes tem tanta exigência, são tantas demandas, são problemas que a gente vive, convive com eles no dia a dia, e nem sempre nós conseguimos lidar com tudo isso de uma maneira que possa ser harmoniosa. Realmente isso é muito difícil. Mas nós podemos encontrar em nós um espaço interno que é transformador, que pode ser uma referência, né? Um lugar de refúgio onde a gente se encontra ali, e isso nos realimenta, reabastece nossas energias e traz um sentido mais profundo para a nossa existência. É esse o tema de hoje, que nós vamos estar trazendo, mas para que nós possamos aproveitar melhor esse momento, que não fique apenas no discurso, só na análise intelectual, como é o método da meditação, vamos buscando nesse momento o nosso silenciamento, a nossa parada interna, porque esse é o nosso ponto de partida. Então, você procura uma posição confortável, atenta, mantendo a mente aberta, inspirando e expirando sem pressa. Lembrando que esse é um espaço de aprendizagem, um espaço que nós precisamos dedicar a nós mesmos para que a gente então possa encontrar um significado mais profundo na nossa vida e lidar melhor com aquilo que aparece, que é a nossa proposta de hoje. Então, inspira, expira, observe uma pequena pausa entre uma inspiração e expiração. E novamente, vamos inspirando com calma, acalmando a mente, acalmando o corpo. Observa seu corpo, observa como você está posicionado nesse momento. Observa o ambiente que você se encontra, o horário do dia ou da noite. Inspirando mais uma vez, expirando com calma, com serenidade, com gratidão por esse momento. E vamos dedicando esse tempo a estar presentes aqui e agora. Presente com as coisas que acontecem. Tomando consciência dos últimos pensamentos, tomando consciência dos sentimentos, tomando consciência desse momento da nossa vida, da vida de cada um, com os seus problemas, com seus desafios, com suas demandas, com suas alegrias, com suas tristezas, com seus problemas, que fazem parte. Mas nós vamos tomar uma atitude, aos poucos, vamos aprendendo a tomar uma atitude ativa diante de tudo isso, com a mente mais desperta, mais plena, e encontrando uma liberdade dentro desse espaço. Esse espaço interno que nós estamos conquistando pouco a pouco com esse aprendizado. Então, um minuto de pausa e depois nós retomamos.
Se você quiser prolongar mais esse tempo, você faz uma pausa no seu equipamento e depois continua. Hoje nós vamos dar uma atenção especial a um estado de consciência que nós já conhecemos, já trabalhamos aqui, estamos aprendendo a lidar com ele, que é o que nós chamamos de centro interno. Ou seja, nós vamos aos poucos descobrindo um espaço interno em que o eu, percebe o ser, ou eu percebo o meu ser. Esse espaço é um espaço que pode estar livre das atribulações do dia a dia, dos problemas que fazem parte da vida. É um espaço onde nós podemos encontrar uma liberdade em relação aos sofrimentos e também aos triunfos da vida. Livre dos desejos e dos apegos. Neste espaço não existe passado e nem projeções futuras. É simplesmente um estado de presença. Mas você pode perguntar, como assim? Então eu fiz esse quadro que está aqui ao lado para que a gente possa entender uma representação desse espaço. Fato é que nós precisamos primeiro entender que nós existimos no campo do psiquismo, que é o campo onde as coisas acontecem, onde estão as ideias, os pensamentos, as pessoas, as situações psicológicas que nós passamos, todo aquele espaço onde são demandados, resolvidas as questões do dia a dia, onde quer que nós estamos. Nós chamamos então esse de campo do psiquismo, às vezes campo psiquântico, uma linguagem mais elaborada, digamos assim. E o que eu fiz aqui foi uma representação do eu central, na cor amarela, escrevi eu com E maiúsculo, que é geralmente esse espaço que nós buscamos nos encontrar quando eu falo da gente buscar o centro interno. Não é muito fácil acessá-lo, porque normalmente nós estamos envolvidos com as questões, com tudo que aparece no dia, e nem sempre nós dedicamos um tempo especial a encontrar esse espaço. Talvez aqui está o maior problema. A gente quer entendê-lo intelectualmente, conceitualmente, mas nós não entendemos, nós não vivenciamos, nós não penetramos nesse espaço. Eu diria que é um espaço de refúgio, como se tivesse uma guerra e de repente toca a sirene e a gente vai para esse refúgio e fica ali quieto, aguardando a situação, percebendo, observando o que está acontecendo. Nas cores que eu coloquei aqui, vermelho, azul, laranja, verde, eu estaria representando as situações do dia a dia. Né? Então, digamos que o vermelho esteja representando aqui os problemas, as demandas, as complicações que a gente passa, os conflitos com as pessoas, o conosco mesmo. Então, isso acontece ali durante a nossa vida, durante certa fase da vida, às vezes é mais intenso, essas dificuldades são ampliadas e a gente precisa de estar lidando com aquilo. Faz parte da vida de todos nós. Pequenos conflitos, às vezes grandes, seja conosco mesmo, geralmente com pessoas ou com situações que a gente tem que resolver. A questão é que nós não devemos nos identificar com aquilo. E a maioria das vezes nós identificamos, nós entramos naquele conflito e não conseguimos sair mais. Mas existem outras situações. Digamos que esse verde representa o nosso trabalho, o dia a dia, as coisas que a gente precisa resolver, as demandas, atender às exigências do trabalho, cumprir horários, cumprir metas, tarefas. Então, também são situações que a gente tem de conviver e que muitas vezes acontece da gente penetrar ali e não conseguir sair, não conseguir livrar daquelas situações e começamos então a sofrer com aquilo. Mas também tem coisas boas, né? O laranja, digamos que são as situações que onde a gente está divertindo, está convivendo com outras pessoas de uma maneira harmoniosa,
o nosso lazer. Esse aspecto também, muitas vezes a gente penetra nele e não quer sair, mas ele, uma hora, ele vai mudar, vai acabar. Representei a cor azul, muitas vezes associado para representar aqui, né, como se a gente, são as questões nossas familiares, por exemplo. Às vezes o mar está mais tranquilo na família, às vezes está mais agitado, às vezes a gente tem problemas para resolver e questões que envolvem as pessoas que a gente gosta muito e está ali tentando lidar. Bom, tem várias outras situações, isso são só uma representação simbólica para lembrar que a vida é isso, nós todos passamos por isso. A questão principal que eu trago aqui é que quando nós conseguimos, quando nós estamos naquela situação, nós podemos perceber que nós nos envolvemos com ela, lidamos, tentamos resolver alguma questão, nem sempre conseguimos resolver tudo, resolve um problema, surgem outros, mas o importante, o interessante da meditação é que eu posso me retirar, eu posso, num certo momento do meu dia ou da noite, eu posso me retirar de todas essas questões e me encontrar num lugar que eu diria de neutralidade, onde esses diversos elementos eles não fazem mais parte, integrante da minha vida. Eu posso olhar com certo distanciamento. Então eu vejo lá fora o conflito, eu não estou nele, eu me vejo lá naquela situação acontecendo, seja agradável ou desagradável, seja o que for. Eu me vejo lá, mas eu estou aqui num espaço onde eu me encontro como se fosse um refúgio daquelas diversas situações. Isso que eu chamo de o espaço da existência. Lembrando que esse espaço não é um lugar de fuga, né? Mas é um lugar onde eu me encontro. E onde esse aspecto que eu chamo o verdadeiro eu, observa tudo acontecendo como se fosse lá fora, como se fosse no filme. Então não estou preso àquela situação. Isso que é a libertação. Não estou preso, aquilo não me prende. Mesmo que eu esteja lá várias vezes, mesmo que eu esteja resolvendo as questões, mesmo que eu esteja até mesmo divertindo, aquilo ali é um aspecto da minha vida. Né? Pode ser coisa boa, ruim, agradável e desagradável. Mas eu tenho um lugar de observação, um lugar que eu me retiro e observo aquilo acontecendo. E ali, verdadeiramente, nesse espaço de respiração, desse espaço de serenidade, eu posso estar verdadeiramente num momento presente, num aqui e agora. Este é o único lugar no qual eu realmente existo. Eu começo a relativizar essas situações, isso que é interessante. Por isso que eu falo que esse lugar é um lugar de retiro, de onde eu vejo tudo o que acontece, todo o cenário, todo o filme que eu vivencio no mundo, e posso, de certa maneira, perceber a relatividade de tudo isso. Eu percebo que, às vezes, muitas coisas que eu estava envolvido, né, que eu estive, que estou envolvido, às vezes, no mundo da vida, é uma espécie de uma ilusão, né? É uma espécie de um jogo que a mente ego, participa e às vezes tem que resolver, tem que participar. Mas essas cenas não atingem o meu verdadeiro ser, onde eu me encontro. Então eu sei que eu posso, de vez em quando, sair daquela situação e me observar num lugar mais amplo, num estado de consciência mais amplo. Então tudo que acontece na vida faz parte de uma espécie de uma dança, né? Um jogo em que a mente ego faz aquilo que lhe cabe fazer, que tem que ser feito. E de vez em quando é bom fazer um retiro na morada do eu, nesse
espaço que para além do espaço-tempo, e ver a relatividade de tudo que surge. De modo que na hora que eu estou naquele ambiente de questões que eu tenho que resolver, eu relembro, né? Eu sempre tenho a memória de que eu verdadeiramente estou ali representando alguma situação que eu preciso resolver. Eu tenho que levar a sério aquela situação, mas eu não preciso ser, isso não constitui tudo que representa a minha existência. Eu estou bem além dessa existência. Eu estou bem além daquelas questões que aparecem ali, aliás. Né? Eu estou bem além das questões que a vida demanda. O meu verdadeiro ser é mais livre, é mais amplo do que isso. No livro Um Caminho com o Coração, eu gostaria de fazer a leitura de um parágrafo que nos remete a isso. Ele fala, porque é uma espécie de uma luta que a gente pode não estar pode lidar com ela sem que sofrer com uma guerra, como se fosse uma guerra, a vida fosse uma guerra constante. Não faz sentido isso. Isso é só sofrimento. Então o autor diz: com o fim da guerra, podemos abraçar nossos próprios sofrimentos e infortúnios, as nossas alegrias e os triunfos pessoais. Com a grandeza de coração, podemos abrir para as pessoas à nossa volta, para a nossa família, para a nossa comunidade e para os problemas sociais do mundo, também para a história coletiva. Então, essa questão, além de estarmos conseguindo lidar melhor com aquilo que aparece, nós também podemos perceber melhor o outro, perceber melhor as pessoas que estão envolvidas naquela situação e principalmente uma visão mais ampla do mundo que nós lidamos com ele, podendo não cair no egoísmo, né? Não cair no egocentrismo e estarmos mais livres, mais libertos. Então, de vez em quando, é bom parar e encontrar esse espaço de refúgio. Fazendo então a vivência, que eu vou começar e encerrar dentro de 2 minutos, e sugiro que você depois continue. Esse espaço começa sempre, como nós já aprendemos, com uma parada. Vamos parando esse momento, inspirando, expirando novamente, percebendo que existe um espaço de silêncio que é próprio da natureza do nosso ser. É um silêncio onde é aquele tumulto, todas as questões que estão lá fora podem esperar, podem parar. Quando eu retornar para elas, eu vou retornar com uma energia nova, com uma percepção diferente. Mas agora, nesse momento que eu escolho fazer essa parada, eu vou parando primeiramente o corpo, e às vezes leva um bom tempo para que o corpo vá suavizando, respirando mais leve, retirando alguma dor, às vezes, que está acumulada, alguma tensão que pode estar colocada em alguma parte do corpo, muitas vezes na coluna, nos ombros, no pescoço, suavizando o rosto, suavizando a face, inspirando e expirando tantas vezes quanto forem necessárias, até que eu perceba que eu realmente estou presente, aqui agora, nesse espaço de silêncio. Eu existo aqui e agora. E quando eu inspiro e expiro com mais serenidade, quando eu encontrar esse ritmo mais suave, esse silêncio interno, quando eu me encontro na serenidade, eu percebo que tudo que existe é isso, simplesmente eu presente aqui agora.
eu percebo que as coisas que estão lá demandando, elas são aspectos da vida, da mente ego, fazem parte, mas o verdadeiro eu, está acima de tudo isso. Então eu consigo observar meu ser, verdadeiramente ser, presente, aqui e agora. Um dos métodos que eu uso é ir repetindo: eu existo aqui e agora. Vou repetindo essa frase e vou sentindo esta existência aqui e agora. Nós vamos encerrar o vídeo. Eu sugiro que você depois retome esse, esse vídeo, ouça novamente, reflita e principalmente busque retirar os 5 a 10 minutos a mais para vivenciar esse aspecto do eu existindo para além de situações rotineiras da vida. Até breve. Gratidão a todos e a todas. E vamos partilhando esse momento com outras pessoas em outras situações da nossa vida.